Boa tarde, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. E hoje a gente está aqui para falar com vocês sobre como promover um livro que ainda nem foi escrito. Eu sou a Gisele, sócia da Editora NPE, e estou aqui com o Jefferson, o meu sócio e aniversariante do dia hoje também, né, Jeff? Parabéns. Boa noite. Obrigado, Gisele. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de escritores e sócio junto com a Gisele. Hoje, 22 de janeiro, meu aniversário, e quem ganha o presente aí é a nossa audiência com um tema bastante abordado pelos nossos escritores e mentorados, né, Gisele? Como promover o meu livro antes mesmo dele ser escrito? Pô, tive uma ideia. Como é que eu posso? Quais são as dicas que vocês vão trazer para a gente nessa live que possam me ajudar a promover o livro antes mesmo de escrever? E é justamente sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, né, Gisele? Exatamente. Sabe quando você tem aquela ideia boa, assim, não, essa ideia vai sair um livro, eu já tenho uma ideia de como é que eu vou contar essa história e tudo mais. Você sabia que você pode também já começar a divulgar, já começar a promover esse livro a partir do momento que ele ainda está só na ideia? E é isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dizer que a gente tem uma escritora chamada Ana. E a Ana teve a ideia para escrever um livro. A Ana, pode ser o José. E essa pessoa, esse escritor, então, teve a ideia de escrever este livro. E aí ele começa, num primeiro momento, a fazer alguns planejamentos. Planejamentos em que sentido? Ele pode começar conversando com as pessoas mais próximas sobre a ideia desse livro, sobre o que mais ou menos essa pessoa quer contar nessa história. Para quê? Para coletar algumas ideias. Coletar algumas ideias com os seus amigos próximos, com pessoas que às vezes já são seus leitores, se já for um escritor e só está tendo a ideia para um próximo livro, conversar e se aproximar dos seus leitores, para que eles também possam trazer sugestões e às vezes dar um encaminhamento para a sua história que às vezes nem você já tinha pensado, né, Jeff? É isso aí. Você tem a ideia de escrever um livro, você já não tem que começar a escrever. Né? Talvez você tenha que... E é uma dica muito boa essa de você procurar ideias público-alvo, fazer uma pesquisa de mercado, conhecer um pouco as pessoas, né? Pegar a opinião alheia de algumas pessoas e pegar esses insights, essas ideias, conversar com alguém que você entenda que vai ser sincero, né? Talvez você vai trazer uma ideia para essa pessoa e essa pessoa vai dizer assim, olha, talvez se você mudar um pouquinho para ela rota para esse caminho aqui, vai ficar melhor a tua ideia de livro. Ou, olha, essa ideia não é muito legal, pensa em alguma outra coisa. Então, fazer um pré-aquecimento da escrita do seu livro. Você não sai escrevendo para lá na frente e depois dizer assim, putz, essa ideia não era muito boa, né? E eu perdi um monte de tempo escrevendo o livro. Então, é sobre isso que nós vamos trazer nessas dicas de hoje. E, além do mais, nós vamos trazer um pouquinho do que das técnicas de pré-lançamento para gerar expectativa, que é o que a gente faz com nossos escritores publicados aqui na editora NPE, né, Gisele? Isso, e até é bom conversar com o pessoal, porque às vezes você está desenvolvendo, você teve a ideia, você está desenvolvendo, mas muito inspirado por alguma outra obra que você leu, e essa história acaba que está saindo muito parecida. Então, você corre o risco de ser acusado de plágio. Então, conversar com algumas pessoas antes de você realmente botar a mão na massa e começar a escrever, às vezes pode fazer toda a diferença na sua história. Fique alerta, se alguém chegar e dizer assim, essa sua história não é muito parecida com a história do livro do fulano de tal, com a história daquela outra pessoa, daquele outro livro XYZ? Então, se atente para tomar o cuidado para que o seu livro não seja... que ele pode sim ser inspirado. A gente já falou várias e várias vezes sobre a questão de criatividade, de você se inspirar nas pessoas, se inspirar em outras obras, mas só cuide para que a sua obra não pareça ser uma cópia. Aí você pode ter problemas, né? E assim, já abrindo um parênteses antes de a gente entrar, né? A gente tem falado muito sobre inteligência artificial aqui nas nossas lives, nos nossos conteúdos da editora NPE, e a inteligência artificial pode levar para esse caminho que a Gisele acabou de falar, né? Que você pode estar fazendo tomando uma ideia, gerando o teu texto por lá, e daqui a pouquinho a Gisele escreveu uma coisa muito parecida com o Jefferson e pode se tornar plágio, né? Sabe? A inteligência
artificial generativa, ela busca ideias de outros lugares para formar um texto seu. O que a gente tem batido muito na tecla, não somos contra a inteligência artificial, mas que você use a inteligência artificial como parceira, como ferramenta para a geração de ideias. E a partir dessas ideias, você escreve o seu texto, com a sua comunicação, com a sua essência, né, Gisele? Exatamente. Use com sabedoria. Use inteligências artificiais com sabedoria. E aí, você já passou por essa fase de trocar algumas ideias, né? Nosso escritor já passou, então, pela fase de trocar algumas ideias, alinhar alguns caminhos e algumas estratégias. E o que mais ele pode fazer antes de realmente começar, antes de ter esse livro escrito, durante todo esse processo de escrita? Uma das boas estratégias que o escritor pode ter é ele começar a desenvolver um blog ou começar a falar já na sua rede social sobre o livro que ele está escrevendo, onde as pessoas também vão ter a possibilidade de trazer alguns insights, os seus leitores mais fiéis, os seus leitores que mais acompanham o seu serviço, ou então, se você é um escritor iniciante, para que as pessoas comecem a reconhecer você já como um escritor e já comece a interagir. Isso gera um aquecimento e gera uma sensação de pertencimento dos seus leitores com a sua obra. E isso também gera aquela ansiedade, que a pessoa vai ficar esperando a sua obra estar pronta para poder adquirir e para poder interagir com vocês. É muito importante essa questão de gerar uma expectativa. A gente também comenta muito com os nossos escritores de aquecer a audiência, né? Você, durante o processo de escrita, durante o processo de planejamento do seu livro, você já vai colocando as ideias, como é que é? Vai fazendo postagens, fazendo stories, vai fazendo reels, faz lives, né? Faça lives, para quê? Para te já aquecer e gerar essa expectativa na tua audiência. Outra dica que a gente gosta muito de falar é de que durante o desenvolvimento da escrita, né? Depois do planejamento, você já começar a fazer com que as pessoas participem do processo de escrita, né? Talvez lá no meio do capítulo do livro tem um capítulo que você tem duas ideias de fim, ou tem duas ideias que são muito parecidas, e você pode colocar para que a sua audiência escolha qual que é a melhor ideia, qual que é o melhor contexto para dar sequência na sua história. Veja bem, nós estamos falando aqui dessa questão da sua audiência, dos seus leitores participarem e fazer o que a Gisele acabou de falar, fazer com que elas se sintam pertencentes ao processo de escrita do seu livro, ao livro, que elas se sintam parte do seu livro. Quando você gera esse valor na vida dos seus leitores, o que acontece? O seu leitor, esses leitores, com certeza, no momento de um pré-lançamento do seu livro, vai acontecer o quê? Eles vão querer comprar porque eles fizeram parte, eles participaram durante todo o processo do seu livro e, por hora, até às vezes, participaram de decisões importantes do seu livro, né, Gisele? Exatamente. Fora que você estará aguçando a curiosidade que as pessoas vão ter de ver esse livro pronto e conhecer a história por completo. Outra coisa que vocês podem já começar a fazer é uma lista de possíveis leitores. Uma lista de possíveis leitores, uma lista de grupo de WhatsApp, de repente, ou uma lista de e-mails. A partir dali, você começa a atualizar o seu público leitor em que fase está o seu livro. Se já tem o primeiro capítulo pronto, se você vai liberar uma página para essas pessoas poderem acompanhar, se você já vai guiando eles na medida que o livro está sendo escrito. Tem muitos escritores que fazem isso com maestria. A nossa filha, ela acompanha uma escritora que é de Minas Gerais, que ela lançou agora recentemente o terceiro livro dela, mas na rede social e na lista de transmissão dela, ela já está falando que o planejamento é para 8 livros. E os leitores já estão agoniados porque eles querem saber dos 8 livros. Por que você também não pode fazer da mesma forma? Né? Ou então, está no processo de escrita, está no processo de estudo, o seu livro envolve algum tipo de estudo, vai sinalizando e vai situando as pessoas em que pé que está a escrita desse livro. Um esboço de algum personagem, se tiver alguma ilustração, ou então um esboço de uma capa, para que as pessoas realmente tenham essa curiosidade para saber como é que esse livro vai ficar pronto. Através pode ser
lista de transmissão no Instagram, pode ser lista de transmissão no WhatsApp, pode ser uma lista de e-mails também, né? O mais importante é que você faça esse aquecimento com a sua audiência, porque você já está escrevendo seu livro e essas pessoas elas vão querer sim fazer parte desse acompanhamento. Essa dica do grupo de WhatsApp da Gisele ela é muito boa, porque quando você for para pré-venda do seu livro, esse pessoal já está pré-aquecido e já vai, quando você fazer o pré-lançamento do seu livro, essas pessoas vão comprar porque elas já tiveram acompanhando todo o processo, estão ansiosas, angustiadas para pegar e ler o resultado final desse livro, né? Então, são estratégias, né, que são muito importantes que você faça, né? Se você não pegou papel e caneta depois dessa live, volte, assiste e faça todas essas anotações, porque são coisas importantes. Faça um checklist, né? Um dos momentos mais importantes do planejamento do seu livro, antes de começar a escrever, é fazer um checklist de como você vai escrever o seu livro e, mais importante, de como você vai fazer aquecimento, essa pré-divulgação do seu livro ao longo da escrita. Porque a gente sabe que quando você está no processo criativo de escrita, às vezes você esquece que poderia estar colocando alguns insights, às vezes gravando no Stories, mostrando você no processo de desenvolvimento do livro, talvez fazer aquele time-lapse, que é um vídeo mais rápido, de você apontando para você um celular aqui do lado e você escrevendo, mostrando você escrevendo ali aquele processo de um capítulo, enfim. Isso é muito importante, por quê? Para que você entenda que as pessoas elas vão comprar o seu livro com mais facilidade, né? E esse checklist ele é muito importante, tá? É uma coisa que a gente aqui da editora faz com os nossos lançamentos. Até pouco tempo atrás nós não tínhamos uma presença tão forte na rede social e com publicações. Fazíamos lives, mas a gente também ainda peca muito na divulgação pré-live e informações. O que a gente está começando a fazer para 2025? Checklists para saber o que precisa ser feito dia a dia, porque a gente sabe que a rotina do dia a dia, às vezes outras tarefas, outras responsabilidades te tiram ou te colocam num foco e você esquece de fazer o que é importante, que é a pré-divulgação do seu livro, né, Gisele? Exatamente. Uma outra ideia é buscar parceiros de blogs literários, ou algum clube do livro, ou algum grupo de leitores, onde você consiga trazer a visão do seu livro e coletar informações que, para a escrita do seu livro, serão de extrema importância. Você começar a conversar com um blogueiro literário vai despertar nele a vontade vai despertar nele a vontade dele querer acompanhar e querer falar sobre o seu livro. Uhum. Então, voltamos na situação de despertar a curiosidade das pessoas. Você pode sim e deve aguçar e tá sempre despertando a curiosidade, trazendo pequenos trechos, uma frase inspiradora, alguma coisa nesse estilo, para que as pessoas realmente estejam ansiosas, despertar a ansiedade para que as pessoas queiram ler a sua obra, né? A Gisele falou um ponto muito importante aqui, né? Essa questão de parcerias com blogs de blogueiros literários, enfim, né? O que acontece? Esses blogs do ramo literário são os que a gente chama de nano-influenciadores. O que são os nano-influenciadores? São aqueles influencers de redes sociais, de blogs, que têm aí uma quantidade entre 5 e 10 mil seguidores. Como é que é no YouTube? Pessoas que falem de livros do mesmo estilo que o seu, porque as pessoas que acompanham ele são os seus possíveis leitores também. Seguidores e inscritos, né? Veio a palavra agora. Por quê? Porque são pessoas que vão falar e vão comentar do teu livro e ele já vai fazer uma influência, vai trazer a influência para o teu negócio, vai começar a gerar autoridade. Talvez uma live, combinar de fazer uma live com essas pessoas para falar do processo de escrita do seu livro também é muito importante, tá bom? Então, só para você entender, faça essas dicas que a gente passou para você até agora. Isso tudo a gente está falando antes do livro publicado. A gente falou de planejamento, planejar, de você buscar parcerias com outras pessoas, de você trazer
trazer a sua comunidade, a sua audiência para acompanhar o processo de escrita do livro, né? Fazer essa questão de checklists. Para quê? Para que você, no momento do lançamento do seu livro, no momento de uma pré-venda do seu livro, você já tenha uma audiência, leitores aquecidos para compra do seu livro, né? Então, recapitulando o que a gente já falou até aqui, em 5 pontos. Para promover o seu livro, então, antes de escrevê-lo, crie a sua presença de forma autêntica nas redes sociais. Converse com seus leitores, converse com o seu público, atraia novas pessoas para o seu perfil que tenham afinidade com o assunto que você está falando. O outro ponto é desenvolva um pitch envolvente da sua ideia, né? Um ponto que é sempre importante, né? Você tem, em média, aí 30 segundos para causar a primeira boa impressão para as pessoas, né? Tem aí até um livro de um escritor que fala que nos primeiros 30 segundos é que você causa essa primeira boa impressão. Então, imagine você vendendo um produto, o seu livro. Você precisa ter umas frases cativantes, né? Para que você venda o seu livro rapidamente, para que as pessoas entendam, para quem não sabe aquele público frio que nunca te viu, pegou uma frase cativante e desperta a curiosidade dele. Outra questão de você treinar o seu pitch de vendas, né? Da sua ideia, participando de eventos de network online e offline. Tem muitos grupos de network que funcionam na internet, você participa de reuniões no Meeting, no Zoom, e lá você pode já ir fazendo treinamento do seu pitch de vendas. É nesses grupos que você treina o pitch de vendas, né? No offline, aí é você buscar aí grupos como BNI, tem Movimento Empreendedor, tem vários grupos de networking aí que trazem e que facilitam e fazem com que você treine melhor esse pitch de vendas. Ou seja, tenha sempre em mãos uma palavra-chave, uma ideia-chave, que é aquela que vai cativar a pessoa, o público frio, para que ela desperte a curiosidade e comece a seguir você. Nós já falamos aqui em várias lives, né, de que existe um movimento no mercado literário de que os leitores não querem mais saber quem é a editora, e sim quem é o escritor do livro. Eles querem uma proximidade com o escritor do livro. Então, se você tem um discurso bem alinhado, com frases cativantes que despertam a curiosidade dos seus leitores, tenha certeza que você vai ser um escritor de sucesso e o seu livro vai ter uma boa venda no lançamento, né, Gisele? Isso aí. Voltando à situação de redes sociais, aproveite as redes sociais para convidar as pessoas para opinar, compartilhando pequenos trechos, para que você tenha certeza de que o seu livro ele está caminhando para que o seu livro está caminhando para o que realmente a sua audiência gostaria de estar recebendo. Faça pequenos trechos, troque alguma ideia, disponibilize caixinhas de pergunta para que as pessoas possam trazer suas sugestões. Aproveite que você está no período de escrita do seu livro. Então, é nessa hora que você pode mudar a direção, que você pode mudar a narrativa, que você pode fazer todas as alterações que você deseja no seu livro antes dele ser publicado. E, para isso, aproveite muito bem a audiência que você forma dentro da sua rede social, no seu canal de YouTube, no seu TikTok, aonde quer que você esteja presente socialmente, mas sim, esteja presente no seu grupo de leitores, no seu grupo do Clube do Livro, converse e acolha essas opiniões e aproveite elas da melhor forma possível para o seu livro. Uma coisa muito importante também é você realizar pesquisas de mercados, né? Onde você vai entender qual é o que o teu público, o que a tua audiência na rede social ela deseja, né? Então, qual é o gênero que atrai ela, quais temas que cativam mais a sua audiência, enfim. Gisele acabou de falar dessa questão de você ter essa presença nas redes sociais, convidando e compartilhando trechos dos seus livros, mas antes é importante também que você faça essa pesquisa de mercado, envolva o pessoal, a audiência que você tem. Se você já tem um blog, se você já tem um perfil no Instagram, no TikTok, no YouTube, no canal do YouTube, já traga essa audiência, procure saber o que elas gostariam de ler, de repente se encaixa numa ideia de livro que você tem e você vai fazer com que o seu livro ele tenha alcance um público-alvo muito maior do que você imagina, né, Gisele? Exatamente. E, por fim,
como já falamos anteriormente também, participe de comunidades literárias, grupos de escritores, grupos de literatura dentro do tema que você deseja falar, clube do livro, encontros em bibliotecas, encontros em livrarias, encontre aonde está o seu leitor, ou encontre pessoas que também escrevem. Ali vai vir o quê? Inspiração, colaboração e principalmente uma das maiores queixas é a falta de apoio. Nesses lugares você encontra apoio. Por quê? Porque você está conversando com pessoas que têm os mesmos interesses que você. E ali você vai encontrar muito apoio e muita inspiração. Sem contar que às vezes você consegue toda a parte da colaboração. Eu desejo escrever um livro, eu gostaria de ter um ilustrador e não estou conseguindo encontrar alguém que ilustre da forma que eu quero. Dentro desses grupos, vocês vão ter acesso a N pessoas, N contatos, e é como o Jeff sempre gosta de falar, geralmente você está a 5 pessoas da pessoa com quem você precisa se relacionar. Então, aproveite esses grupos, aproveite essas comunidades para que você possa, sim, encontrar o parceiro ideal para você poder trabalhar, encontrar as pessoas com quem você precisa se relacionar para que o seu livro seja um sucesso. Lembre-se, né, é muito importante, né? O lançamento do seu livro, a noite tão esperada do lançamento do seu livro, ele começa no primeiro dia, quando você pensou na ideia de escrever um livro. Claro que existe uma jornada no processo de escrita, existe um passo a passo para você cumprir, onde você vai, com as dicas da live de hoje, promover o seu livro antes de lançar ele, no caso, né? Durante o seu processo de escrita. Antes de lançar, você precisa fazer um planejamento e trabalhar todos esses pontos que nós estamos aqui durante a live de hoje, né? Seja com a sua audiência, seja com parceiros de negócio, seja em grupos de network, seja em blogs do ramo literário que vão ajudar a promover o seu livro. Se você fizer e colocar todas essas dicas em prática, eu vou colocar de início 2 ou 3 dicas dessas que a gente passou na live aqui, tenha certeza que a noite do lançamento do seu livro você vai ser muito melhor, porque você já trabalhou fez todo um planejamento, fez todo um trabalho durante a jornada de planejamento e jornada da escrita até a publicação do seu livro, que é a noite de lançamento dele, né? A noite tão esperada de cada escritor, né, Gisele? Exatamente. E para que você possa, né, cortando o Jeff já, para que você possa acompanhar um pouco mais e trocar um pouco mais de ideia com a gente, estamos toda quarta-feira aqui ao vivo no YouTube. Você pode conversar com a gente por aqui, pode conversar com a gente no Instagram na quinta-feira de manhã, às 7 horas da manhã, nós temos o Café com Palavras no @editoranipé. E muito em breve nós teremos um workshop para escritores. Certo, Jeff? Sim, sim. Só aproveitando então, se você está aqui, gostou desse conteúdo, fez sentido para você, compartilhe, se inscreva no nosso canal, comente, deixe ideias e temas que você gostaria que a gente traga aqui todas as quartas-feiras. Compartilhe com seus amigos, com pessoas que querem se tornar escritores da sua própria história, porque em breve, muito em breve, nós estaremos lançando aí um workshop da escrita e tenha certeza, se você quer se tornar escritor da sua própria história em 2025, esse workshop ele vai fazer total sentido para que você comece a jornada de escritor. Tudo que a gente está trazendo nessas lives, a gente vai estar desenvolvendo durante o processo de workshop da escrita e ao final desse workshop de escrita nós vamos ter um projeto bem bacana para você, se fizer sentido para você, participar com a gente aqui na Editora NPE em 2025, né, Gisele? Exatamente. No mais, eu quero agradecer, antes de deixar a Gisele se despedir, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui presentes online com a gente. Você que vai assistir esse vídeo gravado depois. As nossas lives, elas têm esse objetivo de serem curtas para que você possa assistir e reassistir quantas vezes quiser, né, para que você possa pegar aí os insights, as dicas que a gente está trazendo aqui e, claro, para que você se sinta à vontade de compartilhar, de comentar aqui no nosso canal, porque estaremos muito felizes em responder você, né, Gisele? Exatamente. Então, compartilhe essa live, compartilhe esses conteúdos. Os conteúdos que a gente traz são voltados para você que tem desejo de escrever
ou para que você possa encaminhar para alguém que tem vontade de escrever também. E esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, de novo, aqui ao vivo, no Instagram, no YouTube da Editora NPE. E deixe seus comentários que nós teremos o maior prazer em responder e aguardamos vocês aqui para ir conversando com a gente ao vivo. Pessoal, muito obrigado. Jeff, mais uma vez, parabéns. Aproveite o restinho da sua noite e desejamos a todos uma ótima semana e até na quarta-feira que vem, certo? Isso aí, pessoal. Boa noite e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.